Feitas de tecidos apenas com nós, sem uso de cola ou costura, as bonecas negras Abayomi são muito mais que um brinquedo. São instrumentos de conscientização e socialização. São símbolos de resistência da cultura afro-brasileira. Foi confeccionando essas bonecas que a minha convidada de hoje se empoderou enquanto mulher e negra. Eu vou conversar com a artesã educadora popular e militante do movimento de mulheres negras, Lena Martins. Lena, muito obrigado por estar aqui, prazer enorme te receber. E foi exatamente isso? Você se empoderou através das bonecas? Eu acho que é assim, um processo de descoberta, né? Eu sempre fiz artesanato e fazia umas bonecas, um tipo de boneca, né? Que são aquelas bonecas tradicionais brasileiras, que são chamadas bruxinhas de pano. Eu fazia essas bonecas, fazia umas bonecas grandes, assim, do meu tamanho, né? E fazia artesanato. Roupas, sapatilhas, essas coisas, eu vivia disso. E, ao mesmo tempo, eu estava buscando a minha identidade. Eu não sabia se eu era negra, se eu era índia, o que era. E tinha uma atração pela cultura africana. Que você não sabia por quê. Que eu não sabia por quê. Eu não participava de nenhum movimento, de nenhuma coisa. E aí fui no IPCN, fui no arquivo, fui em vários lugares que eu queria saber de coisas. E aí, dentro disso, nesse mesmo período, eu fui convidada para trabalhar no projeto do Darcy Ribeiro e do Brizola, que eram os animadores culturais, era a criação de uma profissão até, né? E aí, nos treinamentos que a gente teve lá, porque eram assim, palestras com a Lélia Gonzalez, entendeu? Assim, eram coisas que eu nunca tinha escutado na minha vida. Então, tudo isso foi abrindo. Com Lélia Gonzalez, você realmente teve uma aula toda especial, né? Toda especial. Um dos grandes nomes do Exatamente. movimento de mulheres negras do Brasil, Isso. do movimento negro. Isso. E aí, assim, eu ia recebendo essas informações todas e muitos dos outros animadores culturais, eles eram do Aguibara Dudu. Então, eu ia Também ouvindo... outra referência, né, da cultura negra no Rio de Janeiro. Eu ia ouvindo essas falas e encontrando os meus caminhos dentro disso. Eu ainda não fazia boneca Abayomi, né? Eu fazia essas bonecas de pano. E, como animadora cultural, eu desenvolvi um trabalho que era fazer bonecas de palha de milho, porque era o lixo que tinha fácil assim, de ser usado. Porque, como artesã, eu tinha uma preocupação, que era usar o que der sobra, não ficar comprando muita coisa para isso, né? E aí, fazendo essas bonecas de palha de milho, eu fazia oficinas, as crianças ficavam loucas. E outros CIEPs iam me chamando para fazer, porque era um encanto aquilo. E quando eu chegava em casa, a minha pulso assim, criativo estava louco ainda, e eu queria fazer coisas, e fiquei fazendo uns amontoados de pano, uns amontoados amarrados de qualquer jeito, e foi ficando com esse jeito de que lembrava um corpo humano. E cada vez eu ia fazendo mais uma coisa, outra, uma brincadeira minha, né? Que eu acho que era o acúmulo de tudo aquilo que eu estava vivendo. Foi um processo que você foi descobrindo sozinha. Isso. E aí foi na Cidade de Deus, porque eu trabalhava na Praça Seca, mas na Cidade de Deus, no CIEP Luiz Carlos Prestes, tinha uma equipe maravilhosa, que tinha assim uma ação progressista muito interessante. E aí eles começaram a me chamar para fazer oficina lá, dessas de boneca de palha de milho, do que eu quisesse. Eu fui lá para fazer uma oficina e tinha um monte de retalhos de pano, de malha e tudo, e eu fiz uma boneca. Assim, fui amarrando desse jeito que eu já vinha, entre aspas, treinando em casa, aí eu fiz. Quando as pessoas vieram para fazer oficina comigo, todo mundo queria fazer aquela boneca que eu nem sabia, entendeu? Estava nascendo ali agora, né? Agora, as pessoas dizem, né, a gente lê por aí, que o surgimento dessa técnica vem com
as negras escravas no navio negreiro, que cortavam retalhos das saias para poder fazer essas bonecas para acalmar. Isso procede? E outras pessoas já dizem que não, que esse é um trabalho contemporâneo, acho que começa com você aqui no Brasil. Como é que é isso? Da onde vem essa história? Qual que é exatamente... Você deve ter pesquisado, né, naturalmente, sobre isso. E qual a conclusão que você chegou? Então, eu vou contar a história, né? A minha história, essa história que eu vivi. Eu comecei a fazer esses embolados de pano. Aí depois comecei a fazer bonecas a partir dessa oficina que eu fiz na Cidade de Deus. E comecei a ficar assim, muito envolvida com isso e cada vez fazendo mais. Então era assim, eu chamava boneca negra sem cola e sem costura, não tinha nome. Uhum. Durante algum tempo, assim, mais de um ano, eu fiz boneca negra sem cola e sem costura. Era um apaixonamento total eu fazer aquilo. E não estava fazendo para vender. Eu levava nos lugares... Isso foi aqui na década de 80? 87. 87. Uhum. E aí, não tinha nome. O nome Abayomi veio porque eu já estava, nesse momento, eu já estava participando do movimento de mulheres negras, que a organização para o primeiro encontro nacional teve uma importância muito grande lá dentro do CIEP Luiz Carlos Prestes, onde eu trabalhava, né? E aí eu conheci várias outras pessoas. A Ana Gomes é uma dessas pessoas, né? E a Ana, ela estava grávida. E se ela tivesse um menino, e o nome ia ser Abebe Bikila. E se fosse menina, ia ser Abayomi. Nasceu a Abebe Bikila, que eu sou a madrinha dele. E esse nome, nós achamos super interessante botar na boneca. Ah, então, ótimo. Aí virou Abayomi, boneca negra sem cola e sem costura. Aí agora, né, surgiu esse mito de origem. As pessoas vivem falando isso. Eu acho, assim, bastante absurdo tudo isso, né? Eu acho que, assim, se eu tivesse no navio negreiro e tivesse um bebê, eu preferia entregar ele para o mar do que ficar naquela situação. Isso me emociona quando eu falo uma coisa dessa, mas não dá para imaginar isso dentro de um navio negreiro. Eu acho sempre que isso é o pensamento do colonizador interferindo nas nossas verdades poéticas, como é isso, essa sabe boneca? De onde surge eu essa não ideia? sei de onde surge. E o pior é que eu vejo até pessoas que têm uma certa militância e acham uma coisa romantizada dentro disso. Ah, mas é tão bonitinho pensar isso. Chega a falar isso, entendeu? Uhum. Eu gostava mais daquela história, entendeu? Então, eu acho que é uma crueldade, sabe? Trazer esse pensamento, entendeu? Ao invés da gente valorizar o que está na nossa época, no nosso tempo, e que a boneca nasce num período onde os movimentos sociais são de uma grande potência no Rio de Janeiro. Pô, década de 80. Entendeu? É essa que eu acho que é E assim, o período que a Abayomi foi criada foi o período que estava sendo aquela organização para a marcha, né? Que era assim, em vários lugares, entendeu? Era reuniões circulares, o primeiro encontro de mulheres negras, então tinha uma potência ali, o movimento ecológico também, né? Que estava sendo uma preparação para a Eco 92, então tem uma potência tão grande dentro disso para a gente simplificar e romantizar dessa maneira. Como que você se sente com isso? Você se sente roubada? Não, assim, inicialmente eu ficava muito zangada com isso, ficava com muita raiva disso. Aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui criando pensamentos a respeito disso, né? Quando isso surgiu, ainda nem tinha essa palavra fake news, a gente nem usava isso. Aí, com o tempo, eu fui assim, atualmente, eu penso assim, essa boneca, ela causa tanto impacto na gente que a gente acaba inventando mitos de origem. Aí eu... porque isso está em todo lugar, né? Exatamente. Inclusive, eu estava lendo uma matéria por Nuguela 10, que é um site de mulheres negras extremamente sério. Foi uma decepção. Entendeu? E a abertura exatamente contando essa história. E eu vi em várias matérias, vários sites sérios. Eu parei de ver esse site depois que eu vi. E sempre contando essa história, né?
Vamos ver aqui Vamos. um vídeo aqui que a gente separou para o pessoal de casa conhecer o teu trabalho. Comecei a fazer artesanato. Fazia as bonecas, fazia umas saias, fazia umas almofadas pintadas. Comecei a trabalhar com criação, com arte e comecei a ganhar algum dinheiro. Isso foi libertador. Comecei a querer ver as pinturas, as coisas que tinham referência africana. E eu não sabia se eu era negra, se eu era índia, o que eu era. Comecei a buscar essa minha identidade. Aí conheci alguns movimentos no Rio de Janeiro, né? De mulheres negras. E comecei a me envolver com isso. E me identifiquei como mulher negra. Me identifiquei totalmente como mulher negra. Eu comecei a fazer umas bonecas de palha de milho, que era o lixo que tinha em volta das escolas. Isso era um material que não tinha custo. Aí eu comecei a trabalhar com alguns grupos de crianças, essas bonecas, que já não tinham nenhuma cola, não tinha nenhuma costura. O que me impressionava bastante ali é que os bonecos acalmavam por uma fração de segundo as crianças que eram muito agitadas. Eu ficava querendo fazer mais coisas, inventar mais coisas. E aí foram surgindo umas figuras que tinham como referência um corpo. E aí foram surgindo mais formas, até que um dia surgiu uma boneca azul, clara, uma perna maior do que a outra, uma cara toda amassada, mas que eu amei aquilo ali, ter um objeto com aquela forma, né? Você casou cedo, né? Isso. E com 18 anos e saiu de um casamento que você tinha idealizado, né? Aquela Isso. coisa romantizada de novela das 9, né? Sim. E que não foi exatamente isso. Sim. E aí você conseguiu fazer uma releitura da sua vida e as bonecas tiveram um papel importante nesse processo? Ah, completamente, completamente. Fazendo boneca, a sensação é que parece que a gente está se refazendo o tempo todo. Você está... E cada vez elas vão aprimorando mais. Isso faz muito bem para a alma, assim, de uma pessoa criadora, criativa, né? Você se descobriu essa mulher criadora. Exatamente. Que você que você era capaz de mudar a sua história. Exatamente. A partir do momento que você começa Exatamente. a pegar esses tecidos e transformando esses tecidos em bonecas. Isso, isso. Eu tenho 30 anos que eu faço boneca, eu nunca parei de fazer boneca. É um amor, assim, total. Tá bom. Eu vou para o intervalo, mas é rapidinho, fique com a gente, que o papo só está começando e vai ficar melhor ainda.